João, capítulo 15, versículo 16. Diz o seguinte: o Senhor Jesus, sabendo que estava se aproximando a hora da sua crucificação, havia chegado já o tempo das Escrituras se cumprirem, ele reuniu os seus discípulos e começou a falar coisas que ele nunca falava assim abertamente, falava por parábolas, E ele fala aqui em João capítulo 16, versículo 1 em diante, a respeito do Espírito Santo, o Consolador, o verdadeiro Espírito Santo, tá? Não é esse Espírito Santo que você está aí dentro do sistema religioso, buscando ele há mais de não sei quantos anos, e ele nunca vem para você, e nunca virá. Por que nunca virá? Porque ele já está dentro de você. Mas os líderes religiosos estão lhe enganando. Porque quanto mais você passar a sua vida inteira buscando algo que está dentro de você, eles vão lhe enganando e tirando tudo o que você tem. Então o Senhor Jesus, reunido com os seus discípulos, aqui em João, o verdadeiro João, não é aquele falso do Apocalipse não, tá? Nós não esquecemos dele não. Nós vamos voltar para falar do falso João do Apocalipse. Mas vamos aqui no verdadeiro João, evangelista. Esse é o João evangelista. Tinha um João Batista e esse aqui é o evangelista, que andou com Jesus nos dias da sua carne. Ele diz aqui, João capítulo 16, versículo 1. Jesus disse o seguinte para eles: tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis, para que vocês não se escandalizem. Eles vos expulsarão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Muitos iam matar os cristãos, Jesus avisando. Você vê que Jesus não vive de fantasia, ele não botava fantasias na cabeça dos discípulos, tá vendo? Falando a realidade. Eles vão ser capazes de matar vocês e dizerem que estão fazendo até um serviço para Deus. Se vão matar a mim, imagine vocês. Aí ele diz assim: isto vos farão porque não conhece ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, que hora? Que ele ia para a cruz, vos lembrarei de que eu vos disse. Eu não disse isso antes para vocês no princípio, porque estava com vocês. Agora vou para aquele que me enviou, tá vendo? E nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito. Claro, 3 anos um homem dizendo que iria morrer e ressuscitar. Toda hora ele dizia isso. Eu vou morrer e vou ressuscitar no 3º dia. Eu serei crucificado. Ele todo dia dizia isso. E aquela hora chegou. Ele falou, está chegando a hora. Antes, porque eu vos tenho dito. João 16, versículo 6. Antes, porque isto vos tenho dito, e o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, vos digo a verdade. Tá vendo? Aí ele diz assim, convém que eu vá. Vá para onde? Para o mesmo lugar de onde ele veio, para o céu. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, eu o enviarei para vocês, tá vendo? Prestem atenção que ele está falando do Consolador, ele está se referindo ao Espírito Santo, que é ele mesmo. Que é isso, irmão? O Espírito Santo é Jesus, Jesus é Deus? Não existem 3 deuses. Não existe essa de Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é invenção dos homens, dos líderes religiosos. Inclusive um governador, um tal de Constantino, foi que inventou esse negócio de trindade. Isso não existe para Deus. Isso é só na cabeça dos religiosos e daqueles que eles conseguem colocar, há mais de 2000 anos que vem essa falsa doutrina aí da trindade, Como se Deus fosse 3. Deus é um só. Há um só Deus, uma só fé e um só batismo. João capítulo 16, versículo 7. O Senhor Jesus disse: todavia, eu vos digo a verdade. Não estou enrolando vocês aqui não. Convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, enviarei para vocês. Claro, o que ele está falando? Ele está falando de coisas espirituais. Ele está dizendo, quando o Consolador vier, nós vamos estar todos unidos, eu e vocês, em um só Espírito. Porque um corpo
não habita, né? Dois corpos não habitam o mesmo lugar. Tenta colocar uma pessoa dentro de você. Não vai conseguir, pode subir no seu cangote. Imagine você ter que viver dentro de milhões e milhões de pessoas no planeta Terra. Só se você estivesse em espírito, que é o que o Senhor Jesus fez. Né? Como é que é isso, irmão? É a glória de Deus sobre todos nós. Por isso que ele está falando aqui. Né? Enquanto eu estiver nesse corpo de carne aqui, meus filhos, eu não posso estar com todos vocês ao mesmo tempo. Por isso convém que eu vá, convém que eu passe pela cruz, que eu saia desse corpo, volte a ser o que eu sempre fui, espírito e verdade, e aí eu estarei habitando dentro de vocês, dentro do espírito de vocês. Vocês compreenderam? É isso que Jesus estava querendo dizer. Tá vendo esse corpo que vocês têm, que eu fiz? Vocês têm um corpo, têm uma alma, e dentro aí tem uma coisa chamada espírito. É nesse espírito seu, nessa terceira fase sua, que eu vou estar habitando. E consequentemente alegando a sua alma, e consequentemente isso vai se refletir na sua vida, no seu corpo, no mundo físico, diante de tudo e de todos. E aí ele diz aqui, João capítulo 16, versículo 8, quando ele vier, olha aí, ele nunca tinha falado isso, por isso que ele está dizendo aqui, quando ele vier, não tinha vindo ainda, tá vendo? Ele diz assim, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí os crentes pegam isso aqui, os fanáticos, né, os líderes religiosos, distorcem a palavra de Deus, fazem uma festa. Quer dizer que o Espírito Santo viria para convencer o homem de tudo isso aqui? Do pecado, chamar o homem de pecador, do juízo, que vai ter um tribunal, que Deus vai julgar todo mundo para mandar uns para o céu, outros para o inferno, que Deus vai vir fazer justiça. Não. Convencerá. Quem ia convencer? Não é que o Espírito Santo vai convencer alguém que ela tem pecado, não. Vai convencer justamente o contrário, que o Senhor Jesus tirou os pecados dessas pessoas. Por isso que não somos nós dos canais de denúncia, o mensageiro da graça ou qualquer um outro que convence você de nada. É o próprio Espírito que está dentro de você. Ele não disse quando ele vier. Agora eu pergunto, ele já veio ou está fazendo as malas ainda? Porque o Senhor Jesus disse, quando eu for, imediatamente ele virá. Ele já veio. Veio só para aqueles irmãos do passado, de 2000 anos atrás? Ora, se veio só para eles, então não tem nenhum sentido de você estar lendo Bíblia, você estar seguindo a palavra de Deus, nada, porque veio só para eles. Não, Jesus não estava se referindo a eles, está se referindo a todos nós. Inclusive, aquele pessoal que era judeu que estava ali, estava indo na raba do tacho, porque na verdade o Espírito veio para nós, porque os judeus rejeitaram o Senhor Jesus. Aqueles judeus, os discípulos e o povão que foi salvo ali, pela graça de Deus, foi o que Deus disse lá em Isaías, que só a semente acreditaria em Jesus. O resto, nenhum do povo judeu acreditaria mais em Jesus. Vá conversar com um judeu hoje para você ver se ele crê em Jesus. Tente converter um judeu. Só se ele tem a graça de Deus dentro dele. Né? E não sabe. Aí sim, aí ele se desperta. Se ele é um daqueles 10% lá que Deus falou em Isaías, daquela semente. Mas o resto, Deus endureceu eles, fechou os olhos dele, trancou o coração. Porque Deus já dizia lá no passado, estendi a minha mão dia e noite para um povo rebelde. Né? Dei tudo para esse povo que não quer saber de mim. Então eu agora vou me apresentar para aqueles que nunca pronunciaram o meu nome, que somos nós. Né? Eles estão sendo salvos pelo fogo. Claro que os judeus já estão salvos, porque são filhos de Deus, Deus prometeu a Abraão. E porque são seres humanos. Estão salvos, mas da graça de Deus não vai desfrutar aqui nessa terra, vai desfrutar só no céu. Aqui eles vão ser o que eles quiserem. Mas a graça de Deus, o novo pacto, é para nós. Então o Senhor Jesus diz aqui a eles, em João 16, 8, quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo. Que mundo? Os passarinhos, os gatos, os cachorros, as montanhas, o sol, os matos. Quem? Que mundo é esse que ele está falando? Ele está falando do homem, do ser humano, homens e mulheres. Não é os papagaios, os macacos, os animais, a natureza não. Porque a natureza está tranquila, a natureza já sabe quem é Deus. Convencerá o mundo do quê? Do pecado, que um dia houve um homem chamado Adão que pecou, cometeu um erro, mas que ele estava ali e veio para dar a solução e tirou.
Adão contaminou todo mundo, mas Jesus foi a vacina. Então ele diz, convencerá o homem disso, ó, que ele era pecador, mas que o Senhor Jesus tirou o pecado dele. Só Deus pode me convencer disso, meu irmão. Porque se você está no sistema religioso, um homem dia e noite dizendo que você tem pecado, que todo mundo tem pecado, ou seja, tentando até fazer do Senhor Jesus um mentiroso, uma blasfêmia contra o Senhor Jesus, que fez tamanho sacrifício na cruz. E isso aí não é da agora não, isso aí já está há séculos, há milênios, que esses líderes religiosos vêm enganando o povo, tanto católicos como agora há poucos séculos, agora os tais chamados evangélicos, que é um povo que não é convertido. Você pensa que essa gente que aparenta, que está dentro dessas religiões, são pessoas de Deus. Não, eles são seguidores de homens e de doutrinas de homens, de não corte cabelo, ter que guardar sábado, isso e aquilo outro. Cada um tem uma doutrina. Veja essas igrejas, cada uma tem uma doutrina, são todos desunidos, são todos um bando de incrédulos. E como se não bastasse isso, agora são adoradores de políticos, de vereador, prefeito, presidente. Eles acharam um pouco a idolatria que eles estão. Evangélicos idólatras, ainda fala do católico. Como se eles não fossem idólatras. A igreja católica é a mãe, a evangélica é a filha. Tudo que a mãe faz, a filha faz disfarçadamente. A mesma coisa, é o mesmo sistema, farinhas do mesmo saco. E ele diz aqui, quando ele vier, João 16:8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que eles gritam aí que é juízo eterno, é inferno. Não. Aí ele diz aqui, ó, da justiça, aí o Senhor Jesus explica, da justiça, do pecado, versículo 9, porque não creem em mim ainda. Já creem, mas não sabem quem creem. Então o Espírito Santo é quem faz esse trabalho. Do pecado, pecado quer dizer errar o alvo. Não sabe o alvo certo, que é Jesus, está errando o alvo. Aí o Espírito Santo vai colocar no alvo certo. É por isso que ele diz, do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Está vendo? Não vai ver mais aquele homem barbudo, cabeludo, o tamanho dele, a altura dele. Não ia ver mais nada, nada de matéria. Da justiça, isso é justiça. Lembra que Deus disse? O meu justo viverá pela fé. O que é fé? Fé é certeza. Você não está vendo uma coisa, ela está invisível aos seus olhos, mas você tem a certeza. Isso que é justiça. O meu justo viverá pela confiança, pela esperança e pela fé em mim. Aconteça o que acontecer. Eu nunca vi Jesus e como eu creio nele. E como ninguém consegue me convencer que ele não existe? Pois é, pode vir um maior filósofo, pode vir quem for, pode vir um maior teólogo, seja lá quem for, pode vir um anjo do céu ou 1 bilhão de anjos do céu, tentando me convencer o contrário, que não vai. Porque ele está dentro de mim, é ele quem dá essa certeza. E ele diz aqui, da justiça, João 16:10, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Quer dizer, só vai crer quem crê mesmo. Tem nada de rosa ungida, campanha de Israel, jejum de Daniel, adorar templo de Salomão, nada. Não é pegar em nada, não é tocar, não é ver, ficar se enchendo de amuletos, de envelopes, sacrifícios, votos, campanhas, tendo visões, como fica esses crentes aí dizendo que está vendo o anjo, que está vendo a vida dos outros, que viu o inferno, que viu a morte. Não. Tranquilo, na paz, Deus dentro da gente, guiando a gente em espírito e em verdade. Da justiça, porque eu vou para junto do Pai e não me vereis mais, não virá mais crer. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Você veja que ele está falando tudo isso antes de ir para a cruz, ele já tinha certeza que ele ia fazer tudo isso. Agora eu pergunto, quem era o príncipe desse mundo que Jesus está? Olha, é o diabo. Não, o príncipe desse mundo, sabe quem era? Adão, a natureza adâmica. Deus é o rei do universo, criou todas as coisas e criou um príncipe, Adão. Adão era o príncipe do mundo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, ele já está julgado já. As obras da carne, o diabo, o inferno, a morte, tudo já está julgado. Eu só vou ali na cruz dar o cheque-mate, terminar o serviço. E ele diz aqui, já está julgado. Não é que estará um dia, não.
Tá vendo? Os mentirosos, Apocalipse e Companhia Limitada, e esses líderes religiosos dizem que vai ter julgamento do diabo, vai ter isso, vai ter aquilo. O Senhor Jesus vai julgar o diabo de novo, vai julgar todo mundo de novo. Ele já estava dizendo, ele estava em carne e osso dizendo: o príncipe deste mundo, Adão, a carne, tudo que não presta, que governava esse mundo. Ou ele estava falando de Pilatos, estava falando de César. O príncipe deste mundo, que estava em César, que estava em todo mundo ali, já está julgado e condenado. O príncipe desse mundo já está julgado. Aí ele diz aqui uma coisa interessante. Essa aqui é para você glorificar. Ele diz aqui, ó, João 16:12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Olha aí. Se eu tô numa reunião dessa, eu ia ficar curioso. Pô, Senhor, não deixa essa pulga atrás da orelha da gente. Ó, Senhor, não leve a mal não. Fala para nós agora que tantas verdades é essa que o Senhor quer dizer que tudo que o Senhor fez aqui, curar cego, paralítico, ressuscitar mortos, fazer toda essa coisa, o Senhor quer dizer que tudo isso que o Senhor fez ainda não é a verdade? Ele ia falar, não, a verdade virá ainda. Ainda, ó, guarde bem esse versículo, você nunca mais esquecer. Essa reunião que o Senhor Jesus teve com os seus discípulos, ele disse assim, ó, depois que ele falou tudo isso, que o Espírito Santo ia fazer essa obra maravilhosa em todo mundo, deve estar fazendo já em você aí agora. Digo você que está no sistema, né? Porque quem está na graça já está convertido. Né? Você pensa que essa gente que está ali no sistema é convertida? Você está enganado. Eles falam, essas pessoas do mundo, do mundão. Não. Essas pessoas só não conhecem a Deus. E eles que dizem que conhecem a Deus não conhecem, não sabem quem é Deus. Nem eles, nem esses que vivem enfurnados dentro de religião. É mais fácil uma pessoa que não está em religião nenhuma conhecer a Deus. Como é o caso dos cientistas, da ciência, como é o caso dos ateus. Os ateus conhecem mais a Deus do que eles. Mas o ateu não combate a Deus. Eles conhecem mais a palavra do que eles. Porque eles não leem a Bíblia. Eles esperam um líder religioso pegar 2 versículos soltos da Bíblia, pregar para eles e arrancar o dinheiro deles todos. Porque eles não estão atrás de Deus, não querem saber das coisas de Deus. Esse povo quer milagre, esse povo são enganados, esse povo está com interesse em outras coisas. Meu marido que saiu de casa, o meu problema, e isso, eles querem isso aí, resolver problema, mal sabendo eles que se eles se convertem a Deus, essas coisas começam a acontecer naturalmente, sem ele precisar pagar, fazer sacrifício, campanha, enriquecer o Macedo, o Agenor Truque, o Valdemiro. Quando eu falo desses caras, eu estou falando de todos, entende? Eu não estou falando só deles, eu estou usando eles aqui porque eles são os que estão mais em destaque na mídia, mas eu estou me referindo a todo esse sistema podre, católico e evangélico, que tem levado a humanidade à destruição, e não é da agora não, é há séculos. Você vê aí os escândalos que estão aí, essa gente dentro do governo, o Macedo com partido político, está em todas as ramificações do governo. E agora eles vão usar você que está aí dentro do sistema, você jovem, obreiro, evangelista, membro, para trabalhar de graça para os políticos dele, para encherem eles de poder e mais dinheiro. Esses políticos estão lá para protegerem eles da justiça, para quando a justiça vier em cima deles, eles terem poder político, poder econômico, poder das comunicações, para se livrarem das mãos dos homens, pensando que vão se livrar da mão de Deus. Há 1 ano e meio atrás eu disse a você que Deus ia envergonhar todos eles, políticos e religiosos juntos. Tá ou não tá? Pode ver aí o que já está acontecendo. Né? Que Deus iria, quem acompanha meu canal aqui sabe que eu disse isso há 1 ano e meio atrás. Eu disse, fique tranquilo, gente, que Deus vai juntar todos os políticos e esses chamados pastores, tudo num feixe, e vai mostrar eles para o Brasil inteiro. Tá aí. Pois é. Então ele diz aqui, ó, versículo 12, João, para encerrar, né? João 16:12, ele diz assim, mas eu ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês, depois de toda essa conversa, né, que ele teve com o discípulo, mas vocês não podem suportar agora. Porque o Senhor Jesus tinha que ir para a cruz primeiro, né? Morrer, ressuscitar, entrar em espírito, no espírito deles, iluminar os olhos deles, para que eles pudessem entender as coisas espirituais do reino de Deus, que foi dado a nós gratuitamente, pela graça. Então o Senhor Jesus disse assim, mas quando vier, agora, tá vendo? Agora ele não está falando mais do Consolador, do Espírito Santo. Ele vai falar outra coisa aqui, ó. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo,
de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ó, eu não vou falar certas coisas para vocês porque vocês não podem suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Agora eu pergunto a você, tem dois Espíritos aqui? Ele está falando do Consolador, agora está falando de outra coisa. De outro Espírito. Que outro Espírito é esse que ele está falando? Aqui o Senhor Jesus já está falando, sabe de quem? Do apóstolo Paulo, que era perseguidor da igreja, lá na frente, lembra? Por isso que eles dizem, eu não posso dizer essa surpresinha para vocês agora, mas vocês não podem suportar isso agora. Tem um lá na frente que eu já escolhi, o Espírito da Verdade, tá vendo? Que ia receber o mesmo Consolador, só que com uma unção diferente, um trabalho diferente, que era o apóstolo Paulo, tá vendo? O homem é o quê? Corpo, alma e espírito. Era o Espírito de Deus dentro do Espírito do apóstolo Paulo. E ele diz aqui, ó, mas quando vier, João 16:13, mas quando vier aquele quem? O Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, né? Mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará. Tá vendo? Não falará de si mesmo, porque o Espírito Santo não pode falar de si mesmo. Eles não dizem que o Espírito Santo, né, os religiosos, que é Deus, Deus é o Espírito Santo, é tudo a mesma coisa, mas ao mesmo tempo eles dividem Deus em três. Você tá vendo que ele não tá falando? Ele tá falando de uma pessoa, tá vendo? É aqui que Deus revela, mas eles não podiam entender isso naquela hora. Já deu um toque para eles, né? Quando vier o Espírito da verdade, ele vos dirá, né, ou vos guiará a toda a verdade. Que toda a verdade? O Evangelho da graça de Deus. Por que o apóstolo Paulo ia nos trazer o Evangelho da graça de Deus? Porque Jesus disse que ele ouviu dele mesmo. Aonde foi que o apóstolo Paulo ouviu? O apóstolo Paulo aprendeu o Evangelho com quem? Com Pedro? Com Mateus? Com Marcos? Com Lucas? Com João? Não. Ele nem conhecia esse pessoal. Muito pelo contrário, ele perseguia um montão de gente. Olha. Mas o apóstolo Paulo recebeu as palavras do Senhor Jesus ressuscitado no terceiro céu. Foi lá que ele ouviu esse evangelho que nós estamos aqui anunciando para você. É o mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, irmãos, sejam meus imitadores. Por que eu tenho que imitar você? Porque eu imito a Cristo. Assim como eu sou de Cristo. Veja que ele não fala Jesus de Nazaré, homem. Ele está falando do espiritual. Irmão, tá me confundindo, é dois Jesus? Não, é um só, com duas manifestações. Uma ele estava em carne e outra agora em espírito eternamente. Com quem que você quer ficar? Com aquele que ficou pendurado lá na cruz ou com o eterno? O vivo e poderoso que habita aí dentro de você e você não sabe porque está dentro do sistema religioso, aprisionado por mentiras. Quando o Espírito, ele diz aqui, ó, mas quando vier, João 16:13, quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, tá vendo? Porque não falará de si mesmo. Olha aí, claro, o apóstolo Paulo não fala dele mesmo. Ele não pregou o evangelho e nem prega até hoje pra gente através das suas cartas, dele mesmo. Ele está falando o que Jesus mandou falar. E quando você imita isso e copia isso, você está fazendo a mesma coisa, você está obedecendo não a Paulo, mas ao Senhor Jesus. Olha aí, não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará. Tá vendo? Por isso que o apóstolo Paulo dizia, eu não estou aqui para ficar usando sabedoria humana, falando filosofias, palavras humanas, meu trabalho nem é esse. Se tem um cara que conhece várias línguas, filosofias, tudo que você pensar dessa terra sou eu. O apóstolo Paulo era culto. O apóstolo Paulo era o chefão da lei. Dava aula de Torá para os caras mais velhos do que ele. Quando o apóstolo Paulo vinha um cara falando da lei besteira, ele ficava olhando esse homem, ele não tem nem noção do que ele está falando. Eu conheço isso daí de cor e salteada. Ele disse, não resolvi nada saber, a não ser Cristo ressuscitado. Considerei tudo como perca. Não estou aqui para pregar filosofia, historinha do sítio do pica-pau amarelo, dragão que está saindo do mar, que chifre não sei o que, a besta não sei o que, o inferno. Não foi isso que o Senhor Jesus mandou eu fazer. E quando você ouve o evangelho da graça,
Você está ouvindo ao Senhor Jesus Cristo, o Deus vivo e poderoso, Criador dos céus e da terra, de todo o universo, visível e invisível, nosso Deus e nosso Pai, hoje, amanhã e por toda eternidade. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Nos acompanhe também pelo Facebook. Se você deseja também colaborar com o nosso canal para a melhoria do nosso canal, tem aí o Pix. Você pode colaborar também de todo o seu coração, se você desejar e tiver vontade. Um grande abraço a todos e que a graça de Deus esteja com todos vocês.